Oi, a gente acha que sabe que horas são, né? Mas hoje nós vamos abrir a cortina para revelar quem são os verdadeiros mestres do tempo, os guardiões secretos do relógio que, na verdade, comandam o nosso mundo. Vamos começar com uma pergunta que parece bem simples. O que exatamente define um segundo? É o tic-tac de um relógio? Um piscar de olhos? A resposta, garanto, vai desafiar a nossa percepção da realidade. Por séculos, a resposta foi lindamente simples. O tempo era ditado pela dança do nosso planeta. Uma volta completa, um dia. Parece a coisa mais natural e confiável do mundo, certo? Pois é, só que essa ideia romântica está fundamentalmente errada. E é aqui que a história começa a ficar de verdade interessante. Porque a verdade é que o nosso planeta, a nossa casa, é um péssimo relógio. É isso mesmo. A imagem de um mecanismo perfeito pode esquecer. É melhor pensar na Terra como um relógio de bolso antigo, meio torto, que vive adiantando e atrasando sem aviso prévio. Mas por que a Terra é tão instável assim? Bom, a culpa é de um monte de coisa. A atração da Lua e do Sol, que causam as marés, o movimento do gelo, da água, do ar na atmosfera, e até mesmo terremotos e outros movimentos lá dentro do núcleo do planeta. Tudo isso afeta a duração do nosso dia. O nosso planeta está o tempo todo acelerando e desacelerando, de um jeito que é impossível de prever. E essa imprecisão toda, que por milênios não fez a menor diferença, hoje se tornou um problema gigantesco. Na nossa era digital, que depende de uma sincronia na casa dos nanosegundos, um relógio tão bamba quanto a Terra simplesmente não serve mais. Então, se não é a Terra, quem ou o que está no controle do tempo? Chegou a hora de puxar a cortina e conhecer o verdadeiro mágico por trás de tudo isso. Apresento a vocês o Tempo Universal Coordenado, ou UTC. Esse é o padrão de tempo oficial do mundo, e ele não tem nada a ver com a natureza, não. Ele é mantido por uma organização intergovernamental lá na França, bem longe dos olhos do público. O nome dessa organização é Bureau Internacional de Pesos e Medidas, ou BPM. Dá para pensar neles como os maestros de uma orquestra global. Eles não têm um único relógio mestre. O que eles fazem é combinar os dados de laboratórios de tempo do mundo inteiro para criar uma média ultra precisa. E que orquestra, hein? Só para ter uma noção, em dezembro de 2019, por exemplo, 414 relógios atômicos contribuíram com seus dados para o cálculo do UTC. Isso mesmo, 414 relógios atômicos, a maioria trancada em cofres de alta segurança, trabalhando em perfeita sintonia. Mas como isso funciona na prática? Bom, com este documento aqui, o Circular T. Ele é como se fosse um relógio de papel virtual. Todo mês, ele mostra como os relógios de 82 laboratórios diferentes se comparam com a média oficial. Ou seja, o UTC não é um relógio físico que dá para tocar. Ele é, na verdade, um consenso matemático global calculado a partir de todos esses outros. E o que esses relógios medem, afinal? Eles medem o chamado segundo SI. Essa é a unidade fundamental do nosso tempo hoje. E ela não é definida pelo movimento de um planeta, mas por uma constante da física atômica. A duração de um número exato de ciclos de radiação de um átomo de Césio-133. É algo imutável. Perfeito. Ok, mas por que tanto trabalho? Para que essa precisão toda que parece absurda? Porque no nosso mundo, a diferença de 1 milissegundo é a linha tênue que separa a ordem do caos total. A nossa sociedade inteirinha funciona com base em tempo sincronizado. Redes de celular, a internet, as redes de energia elétrica, os mercados financeiros, sistemas de navegação, sistemas de defesa, tudo, absolutamente tudo, depende de uma sincronia na casa dos microsegundos para funcionar. E esse perigo não é só uma teoria, não. Em 2016, uma falha no GPS deslocou os sinais de tempo em apenas 13 microsegundos. 13 milionésimos de segundo. O resultado, uma bagunça generalizada. Interrupções em massa em redes de comunicação e energia no mundo todo. Foi um alerta gravíssimo. Agora, no mundo das negociações de alta frequência, na Bolsa de Valores, a coisa é ainda mais extrema. Lá, nanosegundos, ou seja, bilionésimos de segundo, podem ser a diferença entre o lucro e o prejuízo. Nesse ambiente, tempo não é só dinheiro. Tempo é uma fortuna. E isso não é só uma questão de quem é mais rápido.
É lei. Existem regras rígidas de precisão para os mercados financeiros. Na União Europeia, por exemplo, o trading de alta frequência exige uma precisão de 100 microsegundos em relação ao UTC. Nos Estados Unidos, 50 milissegundos para ordens automáticas. Esses números estão aí para garantir que as negociações sejam justas e para dificultar fraudes. Então, qual é a melhor forma de enxergar todo esse sistema invisível? A melhor analogia é pensar nesses relógios atômicos como o grande metrônomo da nossa era. Eles são essa batida constante, ultra precisa, que mantém a orquestra inteira e super complexa da nossa tecnologia tocando em perfeita harmonia. Cada transação bancária, cada ligação de celular, cada busca na internet, tudo isso depende desse tic-tac quântico. Sem essa batida de fundo, a internet como a gente conhece simplesmente entraria em colapso. Servidores do Google, de bancos, das bolsas, tudo sairia de sincronia, corrompendo dados e causando um caos financeiro de proporções inimagináveis. É algo para se pensar, não é? A nossa civilização inteira depende, literalmente, do tic-tac de um átomo, de um pulso quântico guardado num cofre de laboratório. A pergunta que fica, e que realmente importa, é: o que acontece se esse pulso parar?